mais ponto de interrogação. Carnaval é a festa da carne, que acontecia lá na antiguidade, nos rituais do deus Baco? Hoje, aqui nesse vídeo do MAB, nós vamos fazer uma exposição sobre as possíveis origens dessa festa do carnaval e suas conexões com a arqueologia e com a história. Primeiro ponto importante, o carnaval brasileiro não é o único carnaval, mas isso você deve saber. São muito famosos, né, os carnavais de Veneza, de Nova Orleans, da Espanha, e também existem muitos outros. O interessante é que todos esses carnavais, eles passaram mais ou menos pelo mesmo processo histórico, um processo de assimilações, sincretismos e de nacionalizações. Essa história não está necessariamente na cabeça das pessoas que colorem, festejam várias cidades ao redor do mundo. Mas você que ficou um pouco curioso, venha comigo, que então a gente vai tentar desvendar um pouco dessas possibilidades da origem do carnaval, mesmo que a gente não vai esgotar todas as possibilidades. Provavelmente, o povo mais direto e mais próximo da gente, que a gente tem como um antecedente possível da origem do carnaval, é aqueles que pronunciavam a frase carnem levare ou carne levarium. Essas palavras elas vão mais ou menos significar a remoção da carne. E sobre o que isso se referencia? É uma referência à festa que acontecia antes da Quaresma. A Quaresma é uma festa católica muito importante. Eles relacionavam esses 40 dias de jejum, por exemplo, com os 40 dias de Moisés no Sinai, ou com os 40 dias de Elias também em cima da montanha, mas principalmente com os 40 dias de Jesus no deserto. Sendo assim, esse período da Quaresma é uma preparação, uma meditação para esse momento tão importante da Semana Santa. Como exortou Agostinho em um sermão seu preparado para a Quaresma, ele diz assim, abre aspas, isso combina bem com nossa devoção, afinal, como em breve vamos celebrar a paixão do Senhor crucificado, também devemos fazer uma cruz para nós mesmos, a partir da contenção dos prazeres da carne. Fecha aspas. Tem um quadro famoso de um pintor holandês chamado Pieter Bruegel, de 1559, que ilustra muito bem para a gente essa transição que acontecia entre esse período do carnaval, do carnem levare e da quaresma. Nesse quadro, o pintor retrata um duelo de cavalos, como se fossem as justas medievais, entre o carnaval, um homem gordo sentado em seu cavalo, que na verdade é um tonel de bebida, e a sua arma sendo um espeto com uma cabeça de porco e outros animais. E um detalhe muito interessante é que esse homem que representa o carnaval é acompanhado de homens com instrumentos e mascarados, contra a quaresma, representado por uma mulher com os alimentos normais da quaresma e acompanhado de crianças com a cinza na testa. Um detalhe importante é que a data do carnaval, como você deve perceber ao longo dos anos, é uma data móvel, porque ela se baseia na data da Páscoa, a qual foi estabelecido no Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo. Interessante então que foi estipulado da seguinte maneira, que aconteceria após o primeiro domingo, após a primeira lua cheia, após o equinócio da primavera que acontece no hemisfério norte. A estipulação então da data da Páscoa foi muito importante por um outro motivo, pois marcou também a cisão do calendário judaico do calendário católico cristão. Esse período em que começam então as festividades do carnaval cristão e da quaresma é o período que aqui no museu nós nos referenciamos como período bizantino. É o período que começa em 330 com Constantino mudando a capital de Roma para Bizâncio, que depois vai se chamar Constantinopla e hoje é a famosa Istambul, na Turquia, e vai até ali 1453. Esse período ele é muito demarcado por causa que Constantino vai começar a trazer uma união entre o cristianismo e o império. Mas essa união é sistematizada e é concluída por Teodósio em 380 d.C., com o Edito de Tessalônica. Mas voltando para o carnaval. Muitos historiadores dizem que o carnem levare é na verdade uma tentativa de assimilação do Império Romano de práticas que já existiam no Mediterrâneo e no Antigo Oriente Próximo. Festividades nesse período, ali entre dezembro, janeiro, fevereiro e março, estão ligadas a um fenômeno muito importante que acontece no hemisfério norte. É a transição da estação do inverno para a estação da primavera. Fato é que cerimônias ritualísticas ligadas à fertilidade da terra é atestada em muitas culturas dessas regiões. Uma das festividades que os historiadores mais conectam com o carnaval é a Lupercalia. A Lupercalia era uma festa incorporada pela República Romana e depois Imperial, mas que, no entanto, certamente vem de tempos remotos, dos povos nativos. A festa acontecia no meio de fevereiro, em Lupercal,
numa caverna, entre os dias de 13 e 15. De acordo com Scullard, em seu livro Festivals and Ceremonies of the Roman Republic, os sacerdotes se encontravam com seus pupilos, 2 turmas de pupilos, na sagrada caverna em que a loba alimentara Rômulo e Remo, e faziam o sacrifício de uma cabra e um cachorro ou lobo, e ofereciam também bolos sagrados das primícias da colheita. Após isso, eles festejavam, cobertos com a pele do cabrito imolado, de forma desordeira, é o que Scullard vai dizer. E enfim, após todas essas celebrações, eles nus percorriam um circuito e golpeavam principalmente as mulheres com chicotes ou tiras de couro. Muitos acreditam que essa prática era para ajudar na fertilidade das mulheres, mas isso não é um consenso. Contudo, na época de César, essa cerimônia anual se tornará querida e popular para os cidadãos, atraindo muito deles para esse espetáculo. Outras festividades possivelmente conectadas com a possível origem do carnaval também é, por exemplo, a Saturnália Romana, que acontecia ali mais ou menos em dezembro. Ou também festas a Dionísio ou Baco. E nessas festas dionísicas, um detalhe muito interessante é que existiam carros navales, ou seja, barcos com rodas que faziam a procissão. E alguns vão dizer que esse então é o antepassado dos carros alegóricos. Outra festa também que tinha esses carros navales era em homenagem à deusa egípcia Ísis. Essa festa era conhecida como Navigium Isidis. Existe um afresco da cidade de Pompeia, que hoje está no Museu Arqueológico de Nápoles, que mostra muito bem esses carros, possíveis carros alegóricos. Um filólogo italiano chamado Giorgio Brugnoli vai dizer que esse carros navales, na verdade, é uma possível etimologia mais antiga, até mesmo que o próprio carnem levare, para a palavra carnaval. Conectar essas festividades que aconteciam entre dezembro e março, um doutor etnólogo croata chamado Ivan Lozica vai dizer que muitas delas eram comemoradas com a utilização de máscaras, normalmente se referenciando, na verdade, essas máscaras eram utilizadas e se referenciavam aos antepassados mortos daqueles que festejavam. Ivan Lozica escreve que, tão cedo quando o segundo século, Tertuliano censurava os cristãos que continuavam a celebrar Saturnália e as festividades de janeiro. Os pais da igreja, dos tempos da patrística, IV e V séculos, escreveram extensamente sobre as festividades de janeiro, descrevendo as procissões de pessoas mascaradas. Eles estavam particularmente escandalizados pelas máscaras de animais e os homens se vestindo como mulheres. Eles faziam uma grande procissão, mudando suas aparências e caráter, tomavam uma forma diabólica, vestiam-se em peles de bodes e cobriam suas faces com máscaras. Ele enfim vai dizer: carnaval não é, ou não é apenas, um mero remanescente da bacanalha, saturnália, lupercalia e outras festas da antiguidade, mas é conectado com eles por meio de origens e características comuns. Fecha aspas. O Papa Paulo II, do século XV, foi importante para reformular e organizar o carnaval, que alguns vão até chamar de Carnaval da Renascença, transferindo de uma parte mais afastada da cidade para seu centro. Assim, corridas e procissões foram estabelecidas na Via Lata, que hoje é chamada de Via del Corso e tem esse nome por causa das corridas. Até mesmo é atestado a presença de corridas que forçavam os judeus a correrem pelados pelas ruas de Roma. Depois das competições, o Papa também oferecia grandes banquetes, assim como introduziu bailes de máscara à festividade, que depois se tornaram populares em Veneza. Como Dionísio da Silva, doutor em letras pela USP, coloca, abre aspas, no fim da Idade Média, tendo controlado todas as festas, menos o carnaval, o Papa Paulo II permitiu que os desfiles fossem feitos em frente a seu próprio palácio, mas com moderação, sem os apelos sexuais. Fecha aspas. Contudo, não foi obviamente 100% controlado. Essas festividades, as pessoas ainda davam vozes aos seus desejos carnais e as coisas poderiam ficar até às vezes violentas. Importante é que tal festividade foi se espalhando então pela Europa católica, pelo mundo católico. E foi em cada lugar tendo as suas particularidades. Por exemplo, em alguns lugares fazia-se um grande boneco, que depois no final da festa era sacrificado e que representava essa natureza carnal e o mal e tudo mais. Quando o carnaval foi para a cultura lusitana, recebeu a variante de intrudo, isso é, introitus no latim, que significa a entrada, isto é, a entrada da quaresma. De acordo com a professora Iris Germano, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, abre aspas,
O carnaval chegou ao Brasil trazido pelos portugueses. Desde a época da colonização, foi uma das festas contidas no calendário cristão. O intrudo foi a primeira forma pela qual os festejos momescos chegaram ao Brasil. No intrudo, as famílias patriarcais brancas brincavam durante o carnaval, atirando umas nas outras água, farinha, lama, ovos e limões de cera com líquidos perfumados. Sendo assim, era primeiramente uma festa da elite. Contudo, em seu artigo, a professora Iris Germano vai mostrando como que essa festa da elite vai mudando ao pouco e vai chegando às camadas então mais populares da sociedade. Uma prática que se tornou normal foi iniciar esse período de jejum da quaresma. Quaresma, não é quaresma. Quaresma é um jogador de futebol. Quaresma é o negócio. Resumindo então. Não tem então, porque o então ele é uma palavra proibida nesse lugar.